passou neste dia e chegou na casa do Senhor. Amém? Deus está no nosso meio, Jesus está trabalhando em nosso favor nessa manhã, e aonde Jesus está, alguma coisa vai acontecer. Nós sabemos que alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual, alguma coisa está acontecendo, e eu já creio que Deus já preparou a nossa vitória neste dia para glorificar o nome dele. Amém? Uma bandeira ensanguentada Jesus colocou aqui, o mal não resistiu, teve que sair. Uma bandeira ensanguentada Jesus colocou aqui, o mal não resistiu, teve que sair. Mas teve que sair.
contigo. Você é mais que vencedor, mais que vencedora. Aleluia, irmãos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não podem prevalecer, não vai. Jesus já falou, a porta da igreja é guardada por Ele. A tua porta é guardada pelo céu. A tua casa, o teu trabalho é guardado pelo céu. Quando tu vai, quando tu volta, aleluia, tu é guardado pelo céu. O inimigo só te toca se Deus permitir. Se o Senhor permitir por um propósito. Porque senão, irmãos, ele não pode nem tocar no servo do Senhor, ele tem que pedir permissão. Porque o Senhor, ele é o teu dono e meu dono. A nossa identidade é celestial. Então Satanás não pode te tocar se o Senhor não permitir. Quero convidar você a abrir tua Bíblia nessa manhã. Manhã gostosa na presença do Senhor, irmãos. O salmista Davi, ele falou que era melhor estar na casa de Deus do que em qualquer outro lugar. Tem pessoas aí buscando uma alegria passageira que dura 4 dias. E depois de 4 dias volta tudo ao normal. E ainda acaba em cinzas. Para você ver como é que o diabo é sujo. Mas a nossa alegria é eterna. Começa aqui, vai terminar na eternidade. Aleluia. Porque nós temos garantia que a nossa alegria é o Senhor. Então por isso nós somos o povo mais alegre da terra. Louvado seja Deus. Eu vou estar lendo aqui alguns versos, de Atos capítulo 16. Que Deus me deu essa passagem, ela é muito conhecida. Atos capítulo 16. Jesus é bom estar no nosso meio. Jesus é poderoso, aleluia. Esse lugar é lugar de vitória. Oh, glória. Vou ler a partir do verso 20, irmãos. Vem. Verso 20 vai dizer assim: e nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, pois todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, levou-os aos vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Amém? Até aqui, louvando, glorificando, exaltando
Irmãos, a história desse homem é uma história linda. Paulo era perseguidor da igreja. Paulo matava os cristãos. Paulo, ele era contra, o evangelho de Jesus Cristo. E ele tinha uma fúria tão grande que quando ele via pessoas se levantar para pregar a palavra, ele dizia: esse daí tem que morrer. E ele ia lá e mandava assassinar. Ele ia lá e mandava matar. Paulo era um homem que tinha muito talento, muita sabedoria, mas tinha um coração perverso. Mas a Bíblia ela fala que um dia Jesus falou assim: peraí, esse homem tem muita qualidade, tem coisa muito boa que pode ser usada para o meu reino. E o Senhor falou: agora é a hora que eu vou pegar Paulo. Ele está lutando contra os meus, mas agora ele vai ser um dos meus. Agora ele vai trabalhar para o céu e ele vai ver o que é bom ser perseguido. E um dia, irmãos, Paulo está indo de cavalo no caminho de Damasco. E de repente, ali naquele caminho, sozinho, naquele cavalo galopando, aparece uma luz forte na frente daquele homem. E ele olha aquela luz, ela é tão forte que ela coloca ele cego. Ele não consegue enxergar, não consegue ver mais nada. Porque quando Jesus entra no teu caminho, entra na tua frente, irmão, a luz é tão forte, que se você não conhecer Jesus, tu vai ficar cego. E Paulo não conhecia Jesus, ficou cego. E Jesus ali, através daquela luz, ele se manifestou a Paulo. Paulo ficou assustado: quem é? Que luz é essa? E Jesus se apresentou a ele: sabe quem é? Sabe quem sou? O Jesus que tu persegue. Irmãos, persegue a igreja, persegue a Cristo. Persegue a igreja, persegue a Deus. E Jesus falou para ele: eu sou o Jesus a quem tu persegue. Mas na verdade ele perseguia os cristãos. Mas se persegue o filho, persegue o pai. Então Jesus falou: agora eu vim acertar as contas contigo, Paulo. Agora, a partir de hoje, você será transformado. A partir de hoje eu vou ter um encontro contigo e a tua vida vai ser mudada. Irmãos, foi o próprio Jesus que se apresentou a ele para transformar a vida dele. E eu falo para você nessa manhã que tem coisa que não vai ser você que vai fazer, vai ser o próprio Jesus. Se você tentar fazer, vai dar tudo errado. Mas Jesus falou: peraí que eu pego Paulo no caminho. Peraí que eu chego lá e o encontro vai ser comigo e com ele. Não vai ter mais ninguém no cenário, é eu e ele, mais ninguém. Jesus sabe como trabalhar na tua vida. Jesus sabe como trabalhar em você. E se você não quer ser mudado, pela palavra, ou pelos conselhos, por aquilo que as pessoas te falam, o próprio Jesus vai chegar para fazer a mudança em você. O próprio Jesus vai vir tete a tete contigo para trazer uma mudança no teu interior. E assim ele fecha ali com Paulo. Paulo ficou cego. A primeira coisa, irmãos, que a Bíblia fala é que aquela luz tão forte fez Paulo cair do cavalo. Quando Paulo cai do cavalo, cai soberba, cai orgulho, cai altivez, cai tudo de Paulo no chão. Então, às vezes, é melhor a gente se quebrantar através do Espírito Santo do que precisar Jesus vir palestrar conosco tete a tete. Porque Jesus jogou Paulo do cavalo. Jesus jogou ele no chão. Então, ali estava caindo tudo aquilo que era coisas, irmãos, que não agradavam ao Senhor na vida de Paulo. Paulo foi transformado naquela queda. E uma das coisas que o Senhor fala comigo nessa manhã para você é que não seja necessário Jesus te jogar do cavalo para a queda ser feia, para você entender que Deus quer você na posição, que Deus quer você buscando, que Deus quer você obedecendo. E ali Paulo passou a obedecer ao Senhor. Paulo virou um pregador. Paulo virou um homem que fazia aquilo que Deus ordenava, um homem cheio de sabedoria, cheio de Deus. No Novo Testamento, boa parte das cartas foi escrita por Paulo. Paulo ele tinha sabedoria nas suas cartas, ele dava direção à igreja, ele deixou textos maravilhosos para que hoje nós pudéssemos seguir e entender que a palavra de Deus salva, cura, liberta, e ela é o passaporte para tu entrar no céu. E ele começou a viver situações, irmãos. Paulo viveu muita coisa. Paulo viveu naufrágio. Paulo viveu tantas situações. Foi o navio, foi a pique, foi muitas que a gente pode ler na palavra de Deus. Quantas prisões Paulo passou durante o seu ministério aqui na terra.
Mas Paulo foi um homem firme. Sabe, porque toda pessoa que é transformada pelo Espírito Santo fica firme. Aleluia. Fica constante. Paulo não titubeou mais. Ele foi um homem firme. Um homem que cumpriu o propósito. Ia para a cadeia, mas falava de Deus. Ia para o vento, falava de Deus. Estava no naufrágio, falava de Deus. Porque todo aquele que o Espírito Santo transforma de verdade não é uma pessoa inconstante. É uma pessoa posicionada. E Paulo era dessa forma. E aqui nesse texto nós vamos ver que Paulo ele tem, né, um amigo, porque a Bíblia diz que sempre andam dois. É bom que seja dois. Porque se um cai, o outro levanta, se um desanima, o outro dá ânimo. Né? A Bíblia fala isso. Fala de dois em dois. E Paulo ele andava com Silas. E ali os dois estavam, né, naquela comunhão, fazendo a obra de Deus. E de repente se depara com uma menina terrivelmente endemoniada. Aí Paulo viu aquele cenário e falou: não, nós precisamos pregar o evangelho para essa menina, precisamos orar e fazer essa menina ser livre dessa prisão do inferno que está rondando a vida dela. Aquela menina dava lucro para aquela cidade, porque ela adivinhava as coisas, e com isso, né, os seus senhores ganhavam dinheiro, lucravam com aquela menina. Ela era uma adivinha de Baal, né? Ela adivinhava, mas ela servia, né, as trevas. E Paulo falou assim para Silas: vamos lá, vamos orar, vamos levar libertação a essa garota, vamos levar libertação a essa menina, essa jovem. Ela precisa de Jesus. E eles foram lá e começaram a orar. E a própria menina, ela sabia que eles eram homens de Deus de verdade, porque até o diabo te conhece. Você está pensando que o diabo não conhece quem é crente e quem não é? Quem é, né, a crente, né, de verdade, que está na presença, e quem não é, o diabo conhece. E quando ela olhou para eles, ela sabia que eles eram homens de Deus. E aí eles começaram a expulsar aquele demônio. Aí eles começaram, né, a liberar uma palavra de libertação. E sabe o que aconteceu? A menina foi liberta. A menina foi transformada pelo poder de Deus. E aqueles homens da cidade ficaram com uma raiva de Paulo e de Silas, porque aquela menina trazia lucro para eles. E agora, como é que vai ser? A gente ganhava dinheiro através da menina, das suas adivinhações, e chega esses homens aqui, olha esse Jesus e a menina liberta, e ele vem aqui atrapalhar o nosso cenário. Eles ficam com raiva, eles ficam irados com Paulo e com Silas. E o que eles fazem? Pega esses homens e bota eles para tomar uma surra, e depois joga eles no cárcere interior. Primeiro eles mandaram, né, bater bastante nos dois, tira a roupa deles e dá uma coça neles em praça pública. Depois que eles estiverem todo machucado, pega os dois e bota naquele cárcere, no pior cárcere que tiver dentro da cadeia, joga eles lá dentro e fica vigiando para eles não saírem de lá. Irmãos, toda vez que nós estivermos fazendo a vontade de Deus, toda vez que nós obedecemos a Deus, sempre vai ter uma situação contrária para se levantar contra nós. Porque Paulo e Silas estavam ali libertando através de Jesus aquela menina das mãos de Satanás. E tu pensa que o diabo fica satisfeito com isso? Não fica, como também não fica nas nossas vidas. Toda vez que Deus usar você para ser instrumento dele, para libertar alguém, para tirar alguém do lamaçal do pecado, das mãos do inferno, pode ter certeza que o diabo vai se levantar contra você. Pode ter certeza que vai vir a retaliação. Mas Paulo e Silas não se intimidaram, apanharam muito. E eu fico me imaginando, irmão, será que nos dias de hoje, você fazendo a obra do Senhor, você se colocando na vontade de Deus, você deixando Deus te usar, o inferno perdendo porque você está posicionado
ficam trancados ali, encarcerados. Mas qual é a hora que a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas murmurou? Qual é a hora que a Bíblia diz que Paulo falou: não, era melhor estar na minha vida de perseguidor, era melhor estar lá ainda perseguindo os crentes do que estar vivendo essa situação que eu estou passando hoje? Qual foi o minuto que Paulo e Silas reclamou de alguma coisa? Aqueles homens todos feridos, sangue descendo para tudo quanto era lado, o corpo doendo, amarrado pelos pés. Eles tinham todo motivo para murmurar, tinham todo motivo para dizer: é isso que é ser crente? É isso que é viver esse evangelho que Jesus apareceu na minha frente para dizer que queria, que tinha uma obra comigo? Mas eles estavam ali, irmãos, esperando o agir de Deus. E a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite surgiu uma ideia na mente de Paulo, porque Paulo estava ligado. Quando toda vez que você está ligado com Deus, Deus vai te dar uma estratégia. Você está no cárcere, mas está ligado com o céu, Deus vai te dar uma estratégia. Aleluia. Então no cárcere é violento porque tu não está ligado com Deus. Porque se você se ligar com Deus, Deus te dá a estratégia dentro do cárcere. Aí Paulo falou para Silas: Silas, tu tá cheio de dor aí, não tá? Eu também tô conseguindo nem respirar, não sei quantas costelas quebradas, cabeça quebrada, tonto, suando frio, sangue se misturando com suor. Mas nós estamos aqui, ó, esperando o socorro de Deus para nossas vidas. E ali, irmãos, eu entendo que eles estavam amarrados pelos pés, estavam presos no cárcere, mas tinha uma coisa que estava livre e que eles podiam fazer. Sabe o quê? Abrir a sua boca para adorar. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Pode estar no cárcere amarrado, pode estar sangrando, ferido, doendo, pode estar com a alma dilacerada, mas se a tua boca está livre, você ainda pode adorar o Senhor. Aleluia. E aí vai dizer que era perto da meia-noite. Deus deu uma estratégia para Silas, Deus deu uma estratégia a Paulo. Falou: vamos adorar. Nós estamos presos, mas não estamos impedidos de adorar o Senhor. Tu está no vale, no deserto, na prova, na cova, mas não está impedido de adorar o Senhor. Abre a tua boca de adorador. Você não tem, você não pode, mas a tua adoração move o céu. Aleluia. E, irmãos, a cadeia tem uma certa hora que apaga as luzes. Nós vamos ver aqui no texto que diz que as luzes estavam apagadas. Porque chega uma hora, a hora do silêncio. Se fecha tudo, vai todo mundo dormir, as luzes são apagadas. Mas tu imagina a cadeia toda em silêncio. As luzes já tinham sido apagadas. E de repente se escuta uma voz louvando: Silas, vamos adorar? Vamos. Paulo, vamos adorar? Vamos. E de repente começa a se ouvir um som de adorador saindo no meio do silêncio. No meio da escuridão se ouve uma voz, talvez cantando: glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. E eles foram cantando, eles foram adorando, e eles começaram a intensificar a adoração. O barulho da adoração começou, irmãos. Aí nas outras celas, os presos começam a ouvir um barulho diferente no meio da noite, já virando a madrugada. Era um dia começando o outro dia. Estava tudo escuro como de costume, estava tudo apagado como de costume. Mas o que não era costume era ouvir uma voz adorando perto da meia-noite. E eu quero dizer uma coisa para você: meia-noite é um momento crucial de um dia que terminou para um dia que está começando. Deus está falando conosco nessa manhã. Sabe o que é que Deus, o Espírito Santo de Deus falou comigo? Tem coisas, irmãos, que tem horário específico para Deus fazer na tua vida. É depois de um dia de guerra
começou a fazer o cárcere tremer. Através da adoração deles, eles começaram a ver os alicerces tremendo. Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa se movimentando. Aonde estava escuro, aonde tinha silêncio, agora tem movimento. Tu imagina essa pilastra começar a se mover agora, irmãos. Isso aqui está na inércia, não faz nada. É uma estrutura, é uma coluna. Mas tu imagina Deus falar para essa pilastra se começa a se movimentar. É algo, irmãos, impossível para mim e para você. Mas Deus pode movimentar aquilo que está na inércia. Presta atenção nisso que eu estou falando. Deus é capaz de dar movimento àquilo que está parado. Aleluia! O que estava parado naquele cárcere, Deus começou a mover naquele lugar. E a Bíblia vai dizer, houve tremor. A terra começou a tremer. E Paulo e Silas começaram a entender, está acontecendo alguma coisa. Alguma coisa Deus começou a fazer. Alguma coisa o céu começou a operar. E nessa manhã eu quero dizer para você uma coisa. O tempo do teu cárcere depende do tempo que você vai se colocar e se posicionar diante de Deus. Tu quer ter livramento no cárcere? Deus está falando contigo nessa manhã. Faça como Paulo, faça como Silas. Comece a levantar louvores. Comece a cantar louvores ao Senhor. Porque de um dia para o outro Deus muda a história. O choro dura uma noite. De manhã a alegria virá. Às vezes a noite não foi boa. Às vezes o dia anterior não foi bom. Mas Deus está falando que o amanhecer, para aquele que confia no Senhor, será um amanhecer de glória. Será um amanhecer de renovo. Será um amanhecer de coisas novas. Aquele carcereiro ficou desesperado. Sabe por quê? A adoração fez os portais da cadeia abrirem. Tu imagina você adorar e os portões se abrirem, os cárceres se abrirem, as portas foram todas abertas. Tudo que estava trancado, a adoração, ela se moveu naquele ambiente e abriu. Através da tua adoração, através do teu coração diante de Deus. Qual é a porta que o diabo trancou? Que através do teu posicionamento de adorador, o céu não pode abrir? Qual é a porta? Deus abriu todas as portas daquela cadeia. O cárcere de Paulo e de Silas era o pior cárcere que tinha. Era um cárcere que só dava para ficar uma pessoa em pé ali, presa pelos pés e uma portinha, mais nada. Mas mesmo assim, no pior cárcere, Deus entrou, Deus agiu e Deus livrou ele daquele cárcere, daquela situação. Qual é o cárcere que eu estou vivendo, que você está vivendo? Que Deus não é capaz de mover esse cárcere e te tirar de dentro da prisão que talvez o inimigo te colocou, talvez que a vida te colocou, talvez que as situações que você passou te colocaram. Não tem impossível para Deus. O carcereiro ficou apavorado. E o carcereiro quis até se matar, pensando que os presos tinham todos fugido. E Paulo falou, não, ninguém fugiu, estamos todos aqui. Estamos todos aqui. Mas o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo, carcereiro? É que o poder da adoração faz as cadeias se abrirem. É isso que está acontecendo. Nós estamos adorando e as cadeias estão abrindo. E eu quero dizer para você uma coisa, irmãos. O diabo, ele sabe muito bem aonde ele toca para poder roubar a tua bênção, para querer travar o que Deus tem na tua vida. Sabe por quê? Satanás, ele é um adorador decaído. Ele foi expulso do céu, mas ele era adorador lá. Ele sabia o que uma adoração podia fazer. Ele era adorador. E por ele saber que a adoração move o coração de Deus, ele quer te roubar a tua adoração. Ele não quer deixar você abrir a boca para adorar, porque ele sabe que através da adoração da igreja, o céu se movimenta. Foi por isso que Penina perturbava Ana quando ela ia ao templo. Porque toda vez que ela ia ao templo, Penina cutucava ela. E Ana fazia o quê? Não adorava, não sacrificava e não recebia milagre, não recebia vitória. Porque Penina bem sabia que se cutucasse ela não adorava. E às vezes o nosso inimigo, ele quer nos cutucar, é no dia do culto.
vou perder a oportunidade. Creia no Senhor Jesus e será salvo em tua casa. Porque aquele homem viveu um milagre. Aquele homem viu coisas sobrenaturais acontecerem, que ele ficou espantado. O que Deus vai fazer quando tremer o cárcere na minha vida e na tua vida? Vai espantar muitos que não vai precisar. Você ainda perguntar, quer aceitar Jesus? Eles mesmos vão vir. Eu quero esse Deus aí, esse Jesus que operou aí através da tua vida, que mudou a tua história. E aquele carcereiro foi, né? Recebeu Paulo, recebeu Silas. Aí ele foi cordial com eles, cuidou deles. Porque ele viu, sabe o quê? Esses aí são homens de Deus de verdade. Esses aí são servos do Deus vivo. Esses aí, aleluia, são homens de fé. Deus é com eles. Deus é com eles. Porque eles estavam presos, sentenciados pelo homem. Eles estavam no cárcere, humanamente falando, não tinha como sair de lá. Mas através do momento que eles entenderam que era momento de adorar, era momento de se prostrar, era momento de clamar a Deus, era momento de liberar o coração e dizer: Senhor, eu estou no pior momento da minha vida, mas a minha voz Satanás não vai ver. A minha voz Satanás não veja. A minha adoração é na roupa. Ele não rouba a minha adoração. Eu sigo adorando, eu sigo louvando. E o Senhor falou: Paulo, por causa da tua postura, hoje o cárcere vai tremer na tua história, aleluia. Por causa da tua posição, por causa da tua aliança com Deus, por você ser um adorador de verdade. Deus está falando nessa manhã: o cárcere vai tremer, o cárcere vai tremer, aleluia. As portas vão se abrir, aleluia. Carcereiros, prisioneiros vão se espantar com o que Deus vai fazer na tua história. Levanta a cantaraba, chuva e cantaréia, porque você é adorador, você é adoradora. E se você adora no meio do teu cárcere, está preso, está ferido, está sangrando, mas está adorando, Jesus está movendo a terra hoje. Está tremendo, está tremendo, está tremendo, aleluia. O ambiente está tremendo. Fica tranquilo, o ambiente começou a tremer. Oh, Jesus! Jesus está falando: a tua casa vai tremer. A tua casa vai tremer. A tua casa vai tremer. Jesus vai sacudir o negócio para mostrar que tem adorador lá dentro. Vai tremer. Oh, Jesus vai fazer um terremoto. Aleluia. O terremoto é santo. Não é do diabo, não, é Jesus. É Jesus chegando lá e abalando o alicerce da casa. Aleluia, vai tremer. Deus manda dizer: vai tremer. Se prepare, porque neste ano, aleluia, Jesus vai sacudir o negócio. Ah, Senhor, mas é na pilastra, está na inércia, não importa. Aleluia, Jesus faz parede tremer, Jesus faz coluna tremer, Jesus, aleluia. Ah, Jesus abre portão de ferro, Jesus move a terra, aleluia, para fazer algo acontecer na nossa vida. Aleluia. O cárcere está tremendo, o cárcere já está tremendo. Se você é espiritual,